Olá, gente. Questão objetiva 30 do ENAD de 2017. No início da década de 1950, época em que os recursos computacionais ainda eram precários para as demandas dos projetos de controle, Walter R. Evans criou um método para determinar graficamente como mudanças em um dos parâmetros do sistema modificavam a posição de seus polos de malha fechada, alterando assim a resposta dinâmica do sistema. Tal método foi chamado de lugar das raízes e, em geral, o parâmetro escolhido para variar era o ganho de malha aberta. Bom, aqui temos um sistema de controle representado por um diagrama de blocos. Eu tenho o ganho, logo depois do bloco subtrator, representado pelo K, e depois duas funções de transferência. Esse diagrama de blocos que a gente vai trabalhar para gerar o gráfico do lugar das raízes. Na verdade, a questão é para a gente analisar entre 5 opções qual se encaixa melhor, representando esse sistema. E a gente aproveita essa questão também para revisar os conceitos de desenho do lugar das raízes, gerar o gráfico de lugar das raízes. Bom, tendo o sistema, o ramo principal, considerando que o primeiro bloco com função de transferência e o segundo bloco com função de transferência estão em série, eles vão se multiplicar. E, quando eu insiro um ganho K, esse ganho K no sistema realimentado vai mudar a posição dos polos. Então, isso aí é conhecimento básico de controle, de sistema de controle. O ganho K influencia na posição dos polos. E o diagrama de lugar das raízes é justamente a gente entender como ele influencia. Então, os polos do sistema vão ter um comportamento conforme eu mudo o valor do K. E o primeiro valor que eles têm, com K igual a zero, tendendo a zero, é justamente o mesmo valor que eles teriam em malha aberta. Então, a primeira etapa para desenhar o lugar das raízes é encontrar os polos em malha aberta. Eu tenho, então, as duas funções de transferência, aqui representadas. Eu tenho elas em série, logo eu tenho o resultado de uma multiplicação. Esse sistema vai ser representado por 1 zero igual a menos 2 e 4 polos. Eu tenho dois polos reais iguais a menos 1 e dois polos complexos conjugados, menos 1 mais ou menos i. E então, com esses valores, eu posso reescrever o sistema. Eu fico com s mais 2 sobre s mais 1 ao quadrado, s ao quadrado mais 2s mais 2. Esse s ao quadrado mais 2s mais 2, que é onde estão localizados os dois polos complexos conjugados. Então, a gente volta para a análise das alternativas. Aqui estão as minhas 5 alternativas. E a única alternativa que não respeita essa localização dos polos e zeros é a alternativa B. Ela não serve para responder minha questão. Na primeira regrinha do desenho do lugar das raízes, eu já elimino a letra B. Por quê? Vamos aproximar um pouquinho mais aqui a letra B. Percebam que o zero dela está representado como mais 2. E o zero, na verdade, é menos 2. Então, esse sistema não representa o nosso... Essa representação do lugar das raízes não representa o nosso sistema. Melhor assim. Bom, a segunda etapa para desenharmos o lugar das raízes é determinar o número de ramos. Essa é bem simples. Os ramos são justamente por onde os polos vão se deslocar.
e a quantidade de ramos é justamente igual à quantidade de polos em malha aberta. Então, se eu tenho 2 polos da primeira função de transferência e outros 2 polos da segunda função de transferência, eu tenho 4 polos, eu tenho 4 ramos. Bom, voltando aqui nas alternativas, eu já eliminei a letra B e, aparentemente, eu tenho 3 ramos na letra C, 3 ramos na letra D, 4 ramos na letra E e 4 ramos na letra A. Esse fato de termos 3 ramos na letra C e D pode gerar alguma dúvida. Eu poderia supor, por exemplo, que eu tenho ramos sobrepostos entre o polo em -1 e o zero em -2, nos dois casos, na C e na D. Então, eu posso ficar com essa dúvida. A gente já vai ver por que a gente vai eliminar a letra C e a D, já adiantando, mas não é bem por esse motivo, pela quantidade de ramos. Já na letra E, eu vou eliminar por um outro motivo. Ele não está na lista de etapas para desenhar o lugar das raízes, mas eu acho que convém aqui explicarmos. A letra E, como podemos ver, eu tenho 4 ramos. Eu tenho 2 polos complexos conjugados, os ramos vão para o infinito. Um polo em -1 está indo para um zero, o outro polo em -1 faz uma volta por baixo e vai para o infinito. Bom, o problema dessa afirmação E é que eu não respeito o fato de que quando eu tenho polo complexo, ele é sempre em pares complexos conjugados. Observem que entre os 2 polos aqui representados, o diagrama de lugar das raízes está perfeitamente conjugado aqui. Então aqui eu não tenho como um polo se deslocar dessa forma no eixo imaginário e o outro se deslocar totalmente diferente no eixo imaginário. Polos complexos sempre serão conjugados. Então por isso que eu vou eliminar a letra E. A terceira regra é determinar quais os ramos que são pertencentes ao eixo real. Já determinamos que temos 4 ramos. Quais deles pertencem ao eixo real? Um ramo que está sobre o eixo real, ele vai estar sempre à esquerda de um número ímpar de polos e zeros. Visto que já eliminamos a letra B e a letra E, nós podemos analisar que a letra C e a letra D não respeitam essa terceira regra. Vamos entender por quê. Na letra C, temos 4 polos aqui à direita. Eu tenho 2 polos complexos conjugados e 2 polos iguais a -1. Logo, eu tenho 4 polos e logo à esquerda um ramo sobre o eixo real. Então, ele está à esquerda de uma quantidade par. Não respeitou a regra. E o mesmo acontece na letra D. 4 polos e à esquerda um ramo sobre o eixo real. A regra número 4 nos diz que eu vou determinar com ela quantos são os ramos que vão para o infinito. Os ramos, os polos, eles vão variar seus valores até chegar a um zero, ao valor de um zero. Só que, se eu tenho apenas um zero, os outros 3 polos vão para o infinito, conforme eu vario o ganho K. Se eu tivesse 4 polos e 4 zeros, nenhum dos ramos iriam para o infinito. Então é basicamente isso, polos menos zeros.
tenho 3 ramos indo para o infinito. A única alternativa que não eliminamos até agora, nós já tínhamos eliminado na regra 3, nós já tínhamos eliminado todas as outras 4. A única alternativa que sobrou foi a A. Então, ela é a correta. Observem que eu tenho os polos nos lugares certos, os zeros nos lugares certos, a quantidade correta de ramos, respeito à regra dos polos dos ramos sobre o eixo real à esquerda de uma quantidade ímpar. Aqui eu tenho 5 polos mais zeros, então eu posso ter um ramo sobre o eixo real. E também respeitei a regra dos polos complexos conjugados, aqui, e eu tenho 3 ramos indo para o infinito. Então, a letra A é a alternativa correta. Para desenhar um gráfico dos lugares das raízes completo, eu precisaria de essas outras 3 regras. Determinar quais são os pontos de separação sobre o eixo real, determinar o comportamento no infinito através das assíntotas e determinar os pontos de cruzamento com o eixo imaginário. Essas questões são um pouco mais complexas de serem abordadas em uma videoaula e um pouco mais trabalhosas, e eu acredito que não caiam no ENAD, pois exigem uma temática um pouco mais complexa, até por ser uma prova que nem deixa o aluno usar calculadora. Então, essas questões, os alunos que tiverem dúvida podem me procurar pessoalmente, mas eu não vou abordá-las aqui nesse vídeo.